que a paz encontre um lugar tranquilo em seu coração nesta noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso refúgio, o Noites Bíblicas. Se já nos conhece, aconchegue-se. Se é sua primeira vez, sinta-se em casa. Se gostar desta jornada, considere se inscrever e deixar seu gostei para nos ajudar a levar mais serenidade a outros corações. Mas por agora, apenas respire fundo. Deixe as preocupações do dia se dissolverem enquanto viajamos juntos no tempo, não para um jardim tranquilo desta vez, mas para o coração pulsante e perigoso de um império antigo. Vamos para Suzã, a capital da Pérsia, uma cidade de poder, riqueza e intrigas palacianas há mais de 2.400 anos. Imagine o cenário. O vasto Império Persa, que se estendia da Índia até a Etiópia, governado com mão de ferro pelo rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Um rei poderoso conhecido por suas festas extravagantes e, por vezes, por seu temperamento impulsivo. O palácio em Suzã era um labirinto de pátios luxuosos, salões adornados com tapeçarias finas, colunas imponentes. Um lugar onde a opulência convivia lado a lado com o perigo constante das conspirações. Nesse cenário grandioso vivia um povo estrangeiro, os judeus, descendentes daqueles que foram levados cativos da Judéia gerações antes. Viviam suas vidas, mantinham suas tradições e sua fé no Deus único, mas sempre como uma minoria, dependendo da tolerância do rei e das leis do império. Entre eles havia uma jovem órfã, Hadassa, criada por seu primo Mardoqueu, um homem temente a Deus que trabalhava nos portões do palácio. Hadassa era descrita como formosa de porte e de semblante, conforme lemos no livro de Ester, capítulo 2, versículo 7. Mas sua beleza exterior escondia uma força interior, uma coragem silenciosa que seria testada de maneira inimaginável. Por causa de eventos inesperados no palácio, a deposição da rainha Vasti por desafiar o rei durante uma de suas longas festas, foi iniciado um processo para escolher uma nova rainha para Assuero. Jovens virgens de todo o império foram trazidas para o harém real em Suzã para um longo período de preparação e embelezamento antes de serem apresentadas ao rei. Entre elas estava Hadassa, que, seguindo o conselho de Mardoqueu, escondeu sua identidade judaica e passou a ser conhecida por seu nome persa, Ester. Consegue imaginar a apreensão dessa jovem? Tirada de sua vida simples, levada para um ambiente estranho e luxuoso, cercada por outras jovens ambiciosas, sob o olhar atento dos eunucos e oficiais do rei. Um mundo de regras complexas, de etiqueta rígida, onde um passo em falso poderia significar o fim. E, acima de tudo, carregando o segredo de sua origem, um segredo que poderia colocar sua vida em risco. Ester, no entanto, encontrou graça aos olhos de Hegai, o guarda das mulheres. Ela era discreta, sábia, e sua beleza natural, combinada com sua postura humilde e respeitosa, a destacava. Quando finalmente chegou sua vez de ser apresentada ao rei Assuero, após 12 meses de preparação com óleos e perfumes, algo aconteceu. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester capítulo 2, versículo 17. A jovem órfã judia agora era a rainha do maior império da terra. Uma história que parece um conto de fadas, não é mesmo? Mas o propósito divino por trás dessa ascensão improvável estava apenas começando a se revelar. Ester não foi colocada naquela posição apenas para desfrutar do luxo do palácio. Havia um plano maior em andamento, um plano que envolveria risco, coragem e uma fé profunda. Pois enquanto Ester se adaptava à sua nova vida na corte, uma sombra sinistra começava a se formar. Um homem poderoso e orgulhoso, Amã, o Agagita, ascendeu ao cargo de primeiro-ministro, o segundo homem mais poderoso do império. E o ódio desse homem contra Mardoqueu, e por extensão contra todo o povo judeu, colocaria em movimento um plano de extermínio que ameaçaria a própria existência da nação escolhida por Deus. Respire fundo. Sinta a tensão começando a se construir sob a superfície dourada do palácio persa.
a jovem rainha com seu segredo e seu povo inconsciente do perigo iminente. Como a coragem silenciosa de Esther enfrentaria essa ameaça? A noite está apenas começando. No coração do palácio de Suzã, a jovem Esther adaptava-se à sua nova e inesperada vida como rainha da Pérsia, mantendo em segredo sua identidade judaica conforme a orientação de seu primo Mardoqueu. Ela conquistara o favor do rei Assuero, mas mal sabia que as engrenagens de uma conspiração mortal já estavam em movimento, ameaçando não apenas a ela, mas a todo o seu povo espalhado pelo vasto império. O catalisador dessa crise foi a ascensão meteórica de um homem chamado Amã. O livro de Esther nos diz que depois de certos eventos, o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther, capítulo 3, versículo 1. Amã tornou-se o braço direito do rei, o homem mais poderoso do império depois do próprio Assuero. E o rei ordenou que todos os seus servos que estavam à porta do palácio se inclinassem e se prostrassem perante Amã como sinal de honra e submissão. Imagine a cena na porta do palácio, um lugar movimentado, cheio de oficiais, guardas e servos. Todos, ao verem Hamã passar com sua pompa e arrogância, curvavam-se até o chão. Todos, exceto um. Mardoqueu, o primo de Esther, que também trabalhava ali, recusava-se a prestar essa homenagem a Hamã. Por quê? A Bíblia não detalha explicitamente o motivo, mas podemos inferir. Amã era um agagita, descendente de Agag, rei dos Amalequitas, um povo inimigo histórico de Israel, condenado por Deus por sua crueldade. Para Mardoqueu, um judeu fiel, prostrar-se diante de um descendente de Agag talvez fosse uma traição à sua fé e à história do seu povo. Ele se curvava apenas diante de Deus. No início, talvez a recusa de Mardoqueu passasse despercebida. Mas os outros servos do rei notaram. Dia após dia, eles o questionavam. Por que você transgride a ordem do rei? Esther capítulo 3, versículo 3. Mas Mardoqueu não lhes dava ouvidos. Então, para se livrarem de problemas ou talvez por maldade, eles denunciaram Mardoqueu a Amã. Amã, um homem consumido pelo orgulho e pela vaidade, ficou furioso. Sinta a raiva crescendo em seu peito. A recusa de um simples judeu em se curvar diante dele era uma afronta insuportável à sua autoridade e ao seu ego inflado. Mas sua vingança não se limitaria a Mardoqueu. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, Amã teve por pouco castigar só a Mardoqueu. Antes procurou destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Esther capítulo 3, versículo 6. Que ódio desproporcional! A ofensa de um homem despertou um desejo genocida contra todo um povo. Amã, cego pelo orgulho ferido e pelo preconceito, começou a tramar a aniquilação completa dos judeus. Ele foi ao rei Assuero, não revelando seu motivo pessoal, mas apresentando os judeus como um povo problemático, diferente, cujas leis eram diversas das de todos os outros povos e que não cumpriam as leis do rei. Uma acusação falsa e generalizada, alimentada pelo ódio. Se bem parecer ao rei, disse Amã, baixe-se um decreto para que sejam destruídos, e eu darei 10.000 talentos de prata, uma quantia astronômica, aos encarregados dos negócios do rei, para que os recolham ao tesouro real. Esther, capítulo 3, versículo 9. Ele estava disposto a pagar do próprio bolso para financiar o massacre, mostrando a profundidade de seu ódio e talvez tentando comprar a anuência do rei. O rei Assuero, talvez de forma descuidada, talvez confiando demais em seu primeiro-ministro, ou talvez seduzido pela oferta financeira, concordou. Tirou seu anel de selar, o símbolo de sua autoridade incontestável, e o deu a Hamã, dizendo: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor te parecer. Esther capítulo 3, versículo 11. Uma decisão terrível, tomada sem investigação, sem questionamento. Com o selo real em mãos, Amã agiu rapidamente. Mandou escrever cartas aos sátrapas, governadores e oficiais de todas as províncias, em todas as línguas do império. As cartas continham uma ordem brutal. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar,
todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, deveriam ser destruídos, mortos e aniquilados, e seus bens deveriam ser saqueados. As cartas foram seladas com o anel do rei e enviadas por correios a todo o império. Imagine o impacto dessa notícia. Enquanto o rei e Amã se assentavam para beber, celebrando seu acordo macabro, a cidade de Suzã ficou perplexa, confusa. Ester capítulo 3, versículo 15. E em cada província onde o decreto chegava, houve entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Ester capítulo 4, versículo 3. O medo, o desespero, a sensação de impotência tomaram conta do povo de Deus. Uma sentença de morte havia sido selada com a autoridade do rei. No palácio, a rainha Ester ainda não sabia da extensão da tragédia que se abatia sobre seu povo. Mas a notícia logo chegaria a ela, colocando-a diante da decisão mais difícil de sua vida. A noite se adensa sobre Suzã. O mal parece triunfar, mas a fé e a coragem ainda teriam uma palavra a dizer. Enquanto o decreto cruel de Amã, selado com a autoridade do rei Assuero, era despachado para todas as províncias do vasto Império Persa, uma onda de choque e desespero varreu as comunidades judaicas. A notícia da sentença de morte, marcada para um dia específico, o dia 13 do mês de Adar, caiu como uma bomba. Imagine o pânico, o choro das crianças, a lamentação dos adultos. Em toda parte, onde quer que o decreto chegasse, houve entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Ester capítulo 4, versículo 3. O pano de saco, uma vestimenta áspera e desconfortável, e a cinza sobre a cabeça eram sinais exteriores de profunda tristeza, humilhação e busca por socorro divino. Era um povo inteiro sentenciado à morte, sem motivo justo, vítima do ódio cego de um homem poderoso e da negligência de um rei. Em Suzã, a capital, a notícia também chegou a Mardoqueu. Aquele que se recusara a curvar-se diante de Amã agora via as consequências terríveis de sua posição, não apenas para si, mas para todo o seu povo. O livro de Ester descreve sua reação visceral. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Ester capítulo 4, versículo 1. Visualize Mardoqueu, um homem digno agora em trajes de luto, caminhando pelas ruas de Suzã, não em silêncio, mas clamando em alta voz, expressando a dor e a injustiça que sentia. Seu lamento era público, uma forma de protesto e de busca pela atenção divina e humana. Ele chegou até a entrada do Palácio Real, mas não podia entrar vestido de pano de saco, pois as leis da corte proibiam trajes de luto em sua presença. Dentro dos muros do palácio, a rainha Ester, ainda alheia à causa específica de tanto sofrimento, foi informada sobre o estado de seu primo. Suas servas e eunucos lhe contaram sobre o luto público de Mardoqueu. Ester ficou profundamente angustiada. Sinta a preocupação da rainha por seu amado primo e mentor. Ela não entendia o que estava acontecendo. Tentando aliviar a situação, ela enviou roupas novas para Mardoqueu, pedindo que ele tirasse o pano de saco. Mas ele não aceitou. A dor era profunda demais para ser coberta por vestes finas. Ester, percebendo que algo muito grave estava ocorrendo, precisava de respostas. Ela chamou Hatá, um dos eunucos de confiança do rei que a servia, e o enviou a Mardoqueu para descobrir o que havia acontecido e por que ele estava agindo daquela maneira. Hatá foi até a praça da cidade, onde Mardoqueu estava, diante da porta do rei. Ali, Mardoqueu abriu seu coração ao eunuco. Contou-lhe tudo, a trama de Amã, o ódio contra os judeus, a quantia exata de dinheiro que Amã prometera ao rei para financiar o extermínio, e lhe deu uma cópia do decreto de morte que fora publicado em Suzã. E, crucialmente, Mardoqueu deu a Hatá uma mensagem urgente e direta para a rainha Ester. A mensagem era um pedido, quase uma ordem, que Ester fosse à presença do rei, que ela intercedesse por seu povo, que ela suplicasse ao rei Assuero pela vida dos judeus. Mardoqueu sabia que Ester era a única esperança.
Sua posição como rainha, seu favor aos olhos do rei, era a única chance de reverter aquela sentença terrível. Hatá voltou ao palácio e transmitiu a Ester tudo o que Mardoqueu havia dito e mostrado. Imagine o choque de Ester ao receber a cópia do decreto. Ao entender a dimensão da ameaça, seu povo, sua família, ela mesma, embora sua identidade ainda fosse secreta para a maioria, todos estavam condenados à morte por causa do ódio de Hamã. O pedido de Mardoqueu, porém, não era simples. Ir à presença do rei sem ser chamada era um risco mortal. Havia uma lei na Pérsia conhecida por todos. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que entrasse no pátio interior do palácio para falar com o rei sem ter sido convocada, seria morta na hora. A única exceção era se o rei estendesse seu cetro de ouro para essa pessoa, sinalizando perdão e permissão para se aproximar. E Ester sabia que já fazia 30 dias que o rei não a chamava à sua presença. Ester estava diante de um dilema terrível. Obedecer a Mardoqueu e arriscar sua própria vida ao se apresentar ao rei sem convite, ou permanecer em segurança no palácio, mas talvez condenando seu povo à destruição? O peso do mundo parecia repousar sobre os ombros da jovem rainha. A tensão aumenta. A vida de um povo inteiro está em jogo. Qual será a resposta de Ester? A coragem silenciosa começará a se manifestar? A mensagem de Mardoqueu, carregada de urgência e do peso da cópia do decreto de morte, chegou à rainha Ester através do eunuco Hatá. O pedido era claro: ir à presença do rei Assuero, interceder, suplicar pela vida de seu povo. Mas a resposta inicial de Ester, enviada de volta a Mardoqueu, revelava o medo real e a barreira intransponível que ela enfrentava. Todos os servos do rei e o povo das suas províncias sabem, respondeu Ester, que para todo homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ter com o rei. Ester, capítulo 4, versículo 11. Sinta a angústia na voz de Ester. Ela não estava a ser indiferente, estava a apontar para uma lei mortal e para o facto de que o rei não a procurara recentemente, o que tornava a aproximação ainda mais perigosa. Era uma resposta compreensível, humana. Arriscar a própria vida, desafiar uma lei do império, aproximar-se de um rei conhecido por seu temperamento imprevisível. O medo era legítimo, mas a resposta de Mardoqueu, ao receber as palavras de Ester, foi uma das mais poderosas e desafiadoras de toda a Bíblia. Não houve meias palavras nem consolo fácil. Houve um chamado direto à responsabilidade e à fé. Mardoqueu mandou dizer a Ester: não imagines que, por estares no palácio do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ester, capítulo 4, versículos 13 e 14. Que palavras penetrantes! Mardoqueu lembrou a Ester que sua posição no palácio não a isentava do destino de seu povo. O silêncio, a inação, não garantiria sua segurança. Pelo contrário, poderia levar à sua própria destruição. Ele expressou uma fé profunda na providência divina. O socorro e o livramento para os judeus viriam de alguma forma, mesmo que Ester falhasse. Mas a oportunidade dela, o propósito de sua ascensão improvável, talvez fosse exatamente aquele momento. Quem sabe se, para um tempo como este, você chegou à posição de rainha? Uma pergunta que ecoa através dos séculos, convidando cada um de nós a refletir sobre o propósito de Deus para a nossa vida nos momentos de crise e oportunidade. Essas palavras atingiram Ester em cheio. O medo ainda devia estar presente, mas algo maior despertou dentro dela: a consciência de seu dever, a fé na soberania de Deus e uma coragem nascida da necessidade desesperada. A hesitação deu lugar à resolução. Sua resposta final a Mardoqueu foi um testemunho de fé e entrega total. Vai, disse ela,
ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ester capítulo 4, versículo 16. Que transformação! Ester não agiria sozinha. Ela convocou seu povo a uma ação espiritual conjunta, jejum e oração. Ela reconheceu que a força para enfrentar o rei não viria dela mesma, mas de Deus. O jejum de 3 dias, sem comida nem bebida, era um ato de profunda humilhação, de busca intensa pela intervenção divina. Ela e suas servas mais próximas também participariam desse clamor silencioso dentro dos muros do palácio. E então, a declaração final de coragem e entrega. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ela sabia do risco mortal. Sabia que poderia ser executada instantaneamente. Mas a vida de seu povo estava em jogo e ela estava disposta a sacrificar a sua própria. Não havia mais espaço para o medo paralisante. Havia apenas a decisão de agir, confiando o resultado nas mãos de Deus. Mardoqueu recebeu a resposta e fez conforme Ester lhe ordenara. Em Suzã, a comunidade judaica uniu-se em jejum e oração, clamando a Deus por livramento e pela vida da rainha, que ousaria desafiar a lei por amor a eles. O cenário está montado para o confronto. 3 dias de jejum, de silêncio tenso, de oração fervorosa. E então, Ester se levantará, vestirá seus trajes reais e caminhará em direção ao pátio interior, rumo ao trono do rei Assuero, sem saber se encontraria um cetro estendido ou uma sentença de morte. 3 dias. 3 longos dias e 3 noites de jejum, oração e silêncio tenso pairaram sobre a comunidade judaica em Suzã e sobre a rainha Ester e suas servas, dentro dos muros impenetráveis do palácio. Imagine a intensidade desse período. A fome física talvez fosse o menor dos tormentos diante da angústia da espera, da incerteza do futuro, da iminência da morte. Cada hora que passava era uma hora a menos para o dia 13 de Adar. Cada oração era um clamor desesperado ao Deus de seus pais, o único que poderia intervir. Ester, a jovem rainha, sentiu o peso dessa responsabilidade de forma única. Ela era a peça central da esperança de seu povo. Sua vida estava literalmente na balança. O jejum não era apenas um ritual. Era um ato de esvaziamento de si mesma, de busca por força divina, de preparação espiritual para o confronto que se avizinhava. Ela precisava de coragem, de sabedoria, de favor aos olhos do rei. Finalmente, ao 3º dia, o período de jejum terminou. Chegara a hora da ação. O livro de Ester nos conta que, nesse dia, Ester se vestiu com seus trajes reais. Ester capítulo 5, versículo 1. Pense nesse ato. Não era apenas escolher uma roupa bonita. Era vestir-se da autoridade e da dignidade de sua posição como rainha. Era um ato de fé, de reivindicar o lugar que Deus lhe dera, mesmo que para usá-lo em uma missão perigosa. Ela não se aproximaria do rei como uma suplicante qualquer, mas como a rainha Ester. Visualize-a, talvez com um vestido magnífico, adornada com as joias da realeza persa, mas com o coração batendo forte, a mente focada na missão, o espírito fortalecido pela oração e pelo jejum. Ela deixou seus aposentos e se dirigiu ao pátio interior do palácio, o lugar proibido para quem não fosse chamado. Ela se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Ester capítulo 5, versículo 1. O rei Assuero estava sentado em seu trono real, na sala do trono, de frente para a entrada. Ester parou ali, visível, esperando. O momento da verdade havia chegado. Tudo dependia da reação do rei. Consegue sentir a tensão no ar? O silêncio no pátio, talvez quebrado apenas pelo som distante da vida no palácio. Os guardas observando, imóveis. Os olhos de Ester fixos na figura do rei em seu trono. Cada segundo devia parecer uma eternidade. O que passava pela mente dela? A lembrança da lei implacável, a imagem de seu povo condenado, a oração silenciosa em seus lábios, a frase ecoando em sua mente: se perecer, pereci. O rei Assuero levantou os olhos e viu a rainha Ester parada no pátio.
O que ele sentiu? Surpresa? Irritação pela ousadia dela em quebrar a lei? Ou algo diferente? O texto bíblico nos dá a resposta, um testemunho claro da mão invisível de Deus agindo naquele momento crítico. Vendo ele a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester, capítulo 5, versículo 2. O cetro de ouro, o símbolo do poder real, da autoridade de vida e morte, foi estendido, não com raiva, mas com favor. Naquele instante, a sentença de morte contra Ester foi anulada. A porta para a intercessão foi aberta. Deus havia respondido às orações. A coragem de Ester foi recompensada com a graça do rei. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Ester capítulo 5, versículo 2. Um gesto de submissão, de gratidão, de aceitação da permissão real para falar. O momento de maior perigo havia passado, mas a missão estava apenas começando. O rei, movido por esse favor inesperado, dirigiu-se a Ester com uma generosidade surpreendente. Que é que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ester capítulo 5, versículo 3. Ele percebeu que algo muito importante a levara a arriscar a vida daquela maneira. Estava disposto a ouvir e a conceder um grande pedido. Mas Ester, com uma sabedoria e uma prudência notáveis, não revelou tudo de uma vez. Ela não fez um discurso emocionado ou uma acusação direta contra Hamã naquele momento. Sua estratégia era mais sutil, mais calculada. Ela sabia que precisava do momento certo, do ambiente certo, para expor a trama e conquistar o apoio total do rei. Qual foi, então, o pedido inicial de Ester? Algo aparentemente simples, mas que prepararia o terreno para o que viria a seguir. O momento de maior perigo imediato havia passado. O rei Assuero, movido por um favor inexplicável, estendeu o cetro de ouro à rainha Ester, poupando sua vida e abrindo-lhe a porta para fazer seu pedido. Que é que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ele ofereceu generosamente. A rainha tinha a atenção total do homem mais poderoso do império. Mas Ester, demonstrando uma sabedoria e um autocontrole admiráveis, não se precipitou. Ela sabia que expor a trama de Hamã e revelar sua própria identidade judaica exigia mais do que apenas a permissão para falar. Exigia o momento e o ambiente certos. Uma acusação direta ali, na sala do trono, poderia ser facilmente rebatida por Hamã ou mal interpretada pelo rei. Então, qual foi o pedido surpreendentemente modesto de Ester? Se bem parecer ao rei, respondeu ela, venha hoje o rei e Amã ao banquete que eu preparei para ele. Ester capítulo 5, versículo 4. Apenas um convite para um banquete íntimo, apenas para ela, o rei e Hamã, o arqui-inimigo de seu povo. Que estratégia intrigante! O rei, talvez curioso, talvez simplesmente satisfeito com a aparente simplicidade do pedido, concordou prontamente. Fazei apressar a Hamã, ordenou ele, para que atendamos ao desejo de Ester. E assim, naquele mesmo dia, o rei Assuero e Hamã foram ao banquete preparado pela rainha. Imagine a cena desse primeiro banquete. A mesa ricamente posta, as iguarias persas, o vinho fluindo. Uma atmosfera de aparente celebração e intimidade. Hamã devia estar exultante, ser convidado pela própria rainha, junto com o rei, para um banquete exclusivo. Que honra! Seu ego já inflado deve ter atingido novas alturas. Ele era, afinal, o favorito do rei, e agora parecia ser também o favorito da rainha. Durante o banquete, enquanto bebiam vinho, o rei Assuero, talvez ainda mais relaxado e generoso, voltou a perguntar a Ester: qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ester capítulo 5, versículo 6. Ele sabia que o convite para o banquete era apenas o prelúdio para um pedido maior, mas Ester, mais uma vez, adiou a revelação. Sua resposta foi novamente um convite. A minha petição e o meu desejo são: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então
Farei segundo o rei me ordena. Ester capítulo 5, versículos 7 e 8. Outro banquete. Ester estava claramente a tecer uma teia, a criar suspense, a preparar o terreno com cuidado. Talvez quisesse garantir que o rei estivesse no melhor humor possível. Talvez quisesse dar a Hamã mais corda para se enforcar com seu próprio orgulho. Talvez fosse uma estratégia guiada pela sabedoria divina para que todos os elementos estivessem no lugar certo no momento exato. O rei novamente concordou. E Hamã? Ele saiu daquele primeiro banquete, alegre e de bom ânimo. Ester, capítulo 5, versículo 9. Sentia-se no topo do mundo, honrado pelo rei, honrado pela rainha. Quem era mais importante do que ele em todo o império? Mas essa alegria e esse orgulho tiveram uma interrupção abrupta. Ao passar pela porta do rei, Hamã viu Mardoqueu. E Mardoqueu, fiel à sua convicção, não se levantou nem se moveu por causa dele. Ester capítulo 5, versículo 9. Aquela simples imagem, a recusa silenciosa daquele judeu insignificante em reconhecer sua grandeza, foi como um balde de água fria em sua euforia. Todo o prazer do banquete, toda a honra recebida, pareceu evaporar diante daquela afronta persistente. Hamã ficou cheio de furor contra Mardoqueu. Ester, capítulo 5, versículo 9. No entanto, ele se conteve publicamente. Chegando em casa, reuniu seus amigos e sua esposa, Zeres, e começou a se gabar. Contou-lhes sobre a glória de suas riquezas, sobre seus muitos filhos, sobre como o rei o havia exaltado acima de todos os outros príncipes e servos. E como ponto alto de sua vanglória, relatou: E a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Ester capítulo 5, versículo 12. Ele tinha tudo: poder, riqueza, favor real, honra exclusiva da rainha. Mas então veio a confissão amarga, revelando a fragilidade de seu orgulho. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ester capítulo 5, versículo 13. Uma única pessoa, um único ato de desafio era suficiente para anular toda a sua felicidade e realização. O orgulho é assim, insaciável, vulnerável, facilmente ferido. E o conselho que Hamã recebeu de sua esposa e amigos naquela noite refletiu essa mesma maldade e arrogância. A noite avançava, preparando o palco para o segundo banquete. Mas antes que ele acontecesse, outros eventos inesperados, providenciais, ocorreriam na calada da noite, mudando completamente o curso da história. Hamã deixou o primeiro banquete da rainha Ester exultante, mas seu orgulho foi rapidamente ferido pela recusa de Mardoqueu em se curvar. Chegando em casa consumido pelo ódio, ele ouviu o conselho sinistro de sua esposa Zeres e de seus amigos. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, e pela manhã peça ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então, entre alegre com o rei para o banquete. Ester, capítulo 5, versículo 14. A ideia pareceu boa a Hamã, e ele mandou preparar a forca, ansioso pela manhã para executar sua vingança antes mesmo do segundo banquete. Mas enquanto Hamã tramava a morte de Mardoqueu e sonhava com sua própria glória, algo extraordinário acontecia no palácio real naquela mesma noite. A mão invisível de Deus, que age de maneiras misteriosas e muitas vezes silenciosas no livro de Ester, começou a mover as peças no tabuleiro do destino. O texto bíblico nos conta de forma simples, mas significativa. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Ester capítulo 6, versículo 1. Uma noite de insônia. Algo tão comum, tão humano. Mas nas mãos de Deus, essa simples noite sem sono do rei Assuero se tornaria o ponto de virada de toda a história. Incapaz de dormir, o que o rei fez? Ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e foram lidas diante do rei. Ester capítulo 6, versículo 1. Ele pediu que lessem para ele os registros oficiais do reino, talvez para se distrair, talvez para se entediar e finalmente adormecer. Imagine a cena, um servo lendo monotonamente os registros antigos na quietude da noite,
enquanto o rei ouvia na penumbra. E em meio a tantos relatos de eventos passados, foi lido um registro específico. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Ester capítulo 6, versículo 2. Lembram-se desse incidente? Logo após Ester se tornar rainha, Mardoqueu, que ficava à porta do rei, ouviu uma conspiração de 2 eunucos para assassinar Assuero. Ele contou a Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. A conspiração foi investigada, confirmada, e os eunucos foram executados, conforme Ester capítulo 2, versículos 21 a 23. Mardoqueu havia salvado a vida do rei. Ao ouvir esse relato naquela noite de insônia, a memória do rei foi despertada. Ele perguntou: que honras e distinções se deram a Mardoqueu por isso? Ester capítulo 6, versículo 3. A resposta dos servos foi direta e surpreendente. Nada lhe foi conferido. Ester capítulo 6, versículo 3. O homem que salvara a vida do rei não havia recebido absolutamente nenhuma recompensa ou reconhecimento. Naquele exato momento, enquanto o rei ponderava sobre essa injustiça, quem chega ao pátio exterior do palácio? Ninguém menos que Amã. Ele viera cedo, antes de todos, justamente para pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu naquela forca altíssima que preparara. O rei perguntou: quem está no pátio? Os servos responderam: é Amã que está lá. O rei mandou que ele entrasse. E agora prepare-se para uma das maiores ironias da Bíblia. O rei, pensando em como honrar Mardoqueu, fez uma pergunta a Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ester capítulo 6, versículo 6. Amã, em sua vaidade cega, imediatamente pensou consigo mesmo: a quem desejaria o rei honrar mais do que a mim? Ester capítulo 6, versículo 6. Ele não conseguia imaginar que o rei pudesse querer honrar outra pessoa. Então, ele descreveu a maior honra pública que podia conceber, que trouxessem as vestes reais que o próprio rei usava, o cavalo em que o rei cavalgava e a coroa real. Que esse homem fosse vestido com as vestes reais, montado no cavalo real, com a coroa na cabeça, e que um dos príncipes mais nobres do rei o conduzisse pelas ruas da cidade, proclamando em voz alta: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ester, capítulo 6, versículos 7 a 9. Era a apoteose da glória pública, o sonho de consumo do ego de Amã. O rei ouviu atentamente a sugestão de Amã, e então veio a ordem chocante. Apressa-te, disse o rei a Amã. Toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ester capítulo 6, versículo 10. Consegue imaginar o rosto de Amã naquele momento? O choque, a incredulidade, a humilhação profunda. Ele, que viera para pedir a morte de Mardoqueu, agora era obrigado a prestar-lhe a mais alta honra imaginável, usando suas próprias palavras. Não havia como recusar a ordem real. E assim, Amã teve que engolir seu orgulho e cumprir a ordem à risca. Pegou as vestes reais, o cavalo, vestiu Mardoqueu, colocou-o sobre o cavalo e o conduziu pela praça da cidade, proclamando para todos ouvirem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Que reviravolta espetacular! Aquele que seria enforcado agora era exaltado publicamente, e seu inimigo era forçado a ser o arauto de sua honra. Após essa cerimônia humilhante, Mardoqueu voltou tranquilamente para a porta do rei, mas Amã correu para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ester capítulo 6, versículo 12, um sinal de vergonha e desespero. Contou a sua esposa Zeres e a seus amigos o que lhe havia acontecido. E a resposta deles foi um prenúncio sombrio. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ester capítulo 6, versículo 13. Mal tiveram tempo de processar essa previsão sinistra, pois os eunucos do rei chegaram para levar Amã apressadamente ao segundo banquete que Ester havia preparado.
O palco estava agora perfeitamente montado para a revelação final. A humilhação pública de ter que honrar Mardoqueu ainda estava fresca na mente de Amã quando os eunucos do rei o escoltaram apressadamente para o segundo banquete preparado pela rainha Ester. Ele mal teve tempo de processar a previsão sombria de sua esposa e amigos de que certamente cairia diante de Mardoqueu. Agora, ele se encontrava novamente na presença do rei Assuero e da rainha Ester, em um ambiente íntimo e luxuoso, mas a atmosfera para ele devia estar carregada de pressentimento. O rei e Amã chegaram para beber vinho com a rainha Ester. Ester, capítulo 7, versículo 1. O cenário era semelhante ao do dia anterior. A mesa farta, a conversa talvez um pouco mais contida, mas todos sabiam que aquele era o momento da verdade. Ester havia prometido revelar seu pedido naquele segundo banquete. Enquanto bebiam vinho, o rei Assuero, pela terceira vez, fez a pergunta crucial a Ester. Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ester capítulo 7, versículo 2. A oferta era a mesma, generosa e expectante. O rei estava pronto para ouvir. E então Ester falou. Mas desta vez não houve mais adiamentos nem pedidos modestos. Com coragem, clareza e uma emoção contida, ela finalmente revelou o que estava em seu coração, expondo a trama mortal e, pela primeira vez, sua própria identidade. Se achei favor perante ti, ó rei, começou ela, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Ester, capítulo 7, versículo 3. Que início impactante! Ela não pediu riquezas, nem poder, nem vingança. Pediu pela sua própria vida e pela vida de seu povo. O rei deve ter ficado chocado. A vida da rainha estava em perigo? Como assim? Ester continuou, explicando a razão de seu pedido desesperado. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se ainda como servos e servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não compensaria a perda do rei. Ester capítulo 7, versículo 4. Ela revelou a existência de um plano de genocídio, uma sentença de destruição total. E sutilmente ela incluiu a si mesma. Eu e o meu povo. Ela estava se identificando com aqueles que estavam condenados. O rei Assuero, surpreso e indignado, interrompeu-a. Quem ousaria fazer tal coisa? Quem teria a audácia de tramar contra a rainha e seu povo dentro de seu próprio império? Quem é esse? Perguntou o rei a Ester. E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Ester, capítulo 7, versículo 5. Aquele era o momento. Todos os olhos estavam em Ester. Amã, presente ali, talvez começasse a sentir um calafrio percorrer sua espinha. O que a rainha diria? Com firmeza, Ester apontou o dedo acusador para o homem que estava ali mesmo, banqueteando-se com eles, o homem que fora honrado e exaltado. O adversário e inimigo é este mau Hamã. Ester capítulo 7, versículo 6. Imagine o impacto dessas palavras naquela sala. O silêncio que deve ter se seguido. O rosto do rei Assuero mudando da surpresa para a fúria. E Amã. O texto diz que ele ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Ester capítulo 7, versículo 6. Todo o seu orgulho, toda a sua arrogância desmoronaram instantaneamente. Ele foi desmascarado. Seu plano maligno foi exposto pela própria rainha, a quem ele pensava ter conquistado o favor. O rei Assuero, tomado pela raiva, levantou-se do banquete e saiu para o jardim do palácio, talvez para tentar controlar sua fúria, talvez para pensar no que fazer. Amã, percebendo que sua vida estava por um fio, que o rei estava decidido a puni-lo, ficou para trás. E o que ele fez? Em desespero, ele se pôs a suplicar pela sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Ester, capítulo 7, versículo 7. Que inversão de papéis! O poderoso primeiro-ministro agora implorava por misericórdia à rainha que pertencia ao povo que ele queria destruir. Ele chegou a se lançar sobre o divã onde Ester estava reclinada, agarrando-se a ela em súplica. Foi nesse exato momento que o rei Assuero voltou do jardim para a sala do banquete.
Ao ver Hamã caído sobre o divã de Ester, sua fúria atingiu o ápice. Ele interpretou mal a cena, pensando que Hamã estava a tentar violentar a rainha em sua própria casa. Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Ester capítulo 7, versículo 8, exclamou o rei. Essa foi a gota d'água. Assim que as palavras saíram da boca do rei, os servos presentes imediatamente cobriram o rosto de Hamã, um sinal de que ele estava condenado à morte. Não havia mais esperança para ele. E então Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, interveio com uma informação crucial. Eis que existe junto à casa de Hamã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Ester capítulo 7, versículo 9. A própria forca que Hamã havia construído com tanto orgulho para sua vingança contra Mardoqueu, agora se tornava o instrumento de sua própria execução. A ordem do rei foi imediata e implacável. Enforcai-o nela. Ester capítulo 7, versículo 10. E assim Hamã, o inimigo dos judeus, foi enforcado na forca que ele mesmo preparara. A justiça divina, agindo através da coragem de Ester e de uma série de eventos providenciais, prevaleceu. A queda do orgulhoso foi rápida e completa. O alívio deve ter sido imenso, mas a batalha ainda não estava totalmente vencida. O decreto de morte contra os judeus ainda estava em vigor. A execução de Hamã na forca que ele mesmo preparara trouxe um alívio imediato e uma sensação de justiça restaurada no palácio de Susã. O arqui-inimigo dos judeus, o homem cujo orgulho e ódio ameaçaram exterminar todo um povo, teve seu fim trágico e irônico. A tensão do segundo banquete se dissipou e a fúria do rei Assuero se acalmou com a punição do traidor. Naquele mesmo dia, as consequências da queda de Hamã começaram a se desenrolar. O rei Assuero deu à rainha Ester a casa que pertencera a Hamã. Ester capítulo 8, versículo 1. Toda a riqueza e propriedade do homem que quis destruir os judeus agora passavam para as mãos da rainha judia que ele desprezara. Além disso, Mardoqueu finalmente pôde se apresentar diante do rei, pois Ester revelara seu parentesco com ele. Aquele que fora humilhado e ameaçado por Hamã agora era reconhecido e honrado pelo próprio rei. E a honra não parou por aí. O rei Assuero tirou o seu anel de selar, aquele mesmo anel que ele havia confiado a Hamã e que fora usado para selar o decreto de morte, e o deu a Mardoqueu. Ester, capítulo 8, versículo 2. Que reviravolta! Mardoqueu agora ocupava a posição de confiança e autoridade que pertencera ao seu inimigo. Ester, por sua vez, constituiu Mardoqueu como administrador da casa de Hamã que ela recebera. Parecia que a crise havia terminado. O vilão fora punido, os justos estavam sendo exaltados. Mas havia um problema grave, uma espada ainda pendendo sobre a cabeça de todos os judeus do império. O primeiro decreto, aquele que ordenava o massacre no dia 13 de Adar, ainda estava em vigor. E segundo as leis dos medos e persas, um decreto escrito em nome do rei e selado com seu anel não podia ser revogado, como mencionado em Ester capítulo 1, versículo 19 e implícito em Ester capítulo 8, versículo 8. Ester sabia disso. A execução de Hamã não salvava automaticamente seu povo. A ameaça continuava real e assustadora. Por isso, ela precisou agir novamente. Mais uma vez, ela se dirigiu à presença do rei, mas desta vez a abordagem foi diferente. Não era mais o risco calculado da primeira vez, mas um apelo emocionado e direto. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Hamã, o Agagita e a sua trama contra os judeus. Ester capítulo 8, versículo 3. Imagine a cena. A rainha, que pouco antes fora tão controlada e estratégica, agora chorando aos pés do rei, implorando abertamente pela salvação de seu povo. Sua realeza se misturava à sua vulnerabilidade como membro daquele povo ameaçado. O rei Assuero, novamente movido de compaixão por Ester, estendeu-lhe o cetro de ouro. Ester se levantou e se pôs diante dele, e fez seu apelo formal. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas que concebeu Hamã.
Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ester capítulo 8, versículos 5 e 6. Era um apelo à justiça, ao favor que ela havia conquistado e, acima de tudo, à empatia do rei diante da perspectiva de um genocídio. O rei Assuero compreendeu a situação e o dilema. Ele respondeu a Ester e a Mardoqueu, lembrando-os do que já havia feito. Dera a casa de Amã a Ester e enforcara o próprio Amã por conspirar contra os judeus. Mas ele também reafirmou a dificuldade legal. Escrevei vós também a respeito dos judeus, em nome do rei, como bem vos parecer, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e selados com o seu anel não se podem revogar. Ester capítulo 8, versículo 8. A solução não era anular o primeiro decreto, o que era impossível, mas criar um segundo decreto, com a mesma autoridade real, que pudesse neutralizar os efeitos do primeiro. O rei estava dando a Ester e a Mardoqueu carta branca para redigirem esse novo decreto da forma que achassem melhor para proteger os judeus. Que alívio e que responsabilidade! A esperança renascia. Mardoqueu, agora com o anel do rei em seu poder, convocou imediatamente os escribas reais. Era o dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Havia ainda vários meses até o fatídico dia 13 de Adar, mas era preciso agir rápido para que a nova ordem chegasse a todas as províncias a tempo. Uma nova carta estava prestes a ser escrita. Uma carta que traria não mais o desespero, mas a permissão para a defesa, a chance de lutar pela vida. A coragem de Ester e a providência divina haviam aberto o caminho para a salvação, mas a batalha final ainda estava por vir. A queda de Amã e a transferência de sua autoridade para Mardoqueu foram vitórias cruciais, mas a ameaça do primeiro decreto ainda pairava sobre os judeus. A lei persa, imutável, não permitia revogar a ordem de extermínio. Contudo, o rei Assuero, atendendo ao apelo emocionado de Ester, deu a ela e a Mardoqueu a permissão para escreverem um novo decreto, selado com a mesma autoridade real, para contra-atacar a trama de Amã. Com o anel do rei em mãos, Mardoqueu agiu com rapidez e sabedoria. Os escribas reais foram convocados naquele mesmo dia, 23 do terceiro mês, Sivan. Uma nova carta foi redigida não para anular a primeira, o que era impossível, mas para dar aos judeus o direito legal de se defenderem. Que diferença faria essa nova ordem? Imagine a cena na chancelaria real. Os escribas trabalhando febrilmente sob a orientação de Mardoqueu. A nova carta foi escrita em nome do rei Assuero, ditada com clareza e urgência. E o que ela dizia? O livro de Ester nos conta que o rei concedia aos judeus em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida e para destruir, matar e aniquilar todas as forças armadas do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Ester capítulo 8, versículo 11. Era uma permissão extraordinária. O mesmo rei que havia autorizado o massacre agora autorizava a autodefesa. Os judeus não precisariam mais esperar passivamente pela morte. Eles tinham o direito legal, concedido pelo próprio império, de se organizar, lutar e destruir qualquer um que tentasse atacá-los no dia designado, o fatídico dia 13 de Adar. A carta especificava até mesmo o direito de tomar os bens dos agressores, embora, como veremos, os judeus optariam por não fazer isso. Essa nova carta foi escrita para todas as 127 províncias do Império, desde a Índia até a Etiópia. Foi traduzida para as diversas línguas e escritas de cada povo, incluindo a língua dos judeus. Nada foi deixado ao acaso. A comunicação precisava ser clara e chegar a todos os cantos do vasto território persa. E como essas cartas foram enviadas? Não por meios comuns. Foram despachadas por correios montados em ginetes, que cavalgavam sobre éguas das cocheiras reais. Ester capítulo 8, versículo 10 e 14. Os mensageiros mais rápidos, usando os melhores cavalos do rei, foram enviados com urgência máxima, apressados e impelidos pela ordem do rei. Ester capítulo 8, versículo 14. Era uma corrida contra o tempo para que a notícia chegasse a todas as comunidades judaicas antes do dia marcado para o ataque,
Enquanto os correios partiam velozmente de Suzã, Mardoqueu saiu da presença do rei. Mas como ele saiu? Não mais como o homem de luto em pano de saco. Ele saiu com veste real azul celeste e branca, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. Ester, capítulo 8, versículo 15. Ele estava vestido com as insígnias da mais alta honra e autoridade. Aquele que fora ameaçado de morte agora era o segundo homem mais poderoso do império, visivelmente abençoado pelo rei. A visão de Mardoqueu, honrado e exaltado, teve um impacto imediato na capital. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Ester, capítulo 8, versículo 15. A perplexidade e o medo que haviam tomado conta da cidade com o primeiro decreto agora davam lugar à celebração. A justiça estava prevalecendo. E para os judeus? Para os judeus, a chegada desse novo decreto foi como a luz rompendo a escuridão mais profunda, onde antes havia luto e desespero, agora havia esperança e a possibilidade real de salvação. A mão de Deus, agindo através da coragem de Ester e da sabedoria de Mardoqueu, havia transformado a sentença de morte em uma chance de lutar pela vida. A notícia se espalharia como fogo pelo império. A alegria e o alívio tomariam conta das comunidades judaicas, mas eles sabiam que a permissão para lutar não era o fim da história. Eles precisariam se preparar, se organizar e estar prontos para enfrentar seus inimigos quando o dia 13 de Adar finalmente chegasse. A esperança havia renascido, mas a batalha pela sobrevivência ainda estava por vir. Os correios reais, montados nos cavalos mais velozes do império, galopavam apressadamente, levando a todas as províncias a notícia que mudaria tudo: o novo decreto do rei Assuero, escrito por Mardoqueu e selado com o anel real. Este decreto não anulava a ordem anterior de Amã. A lei persa impedia isso, mas concedia aos judeus o direito de se reunirem, se defenderem e destruírem qualquer força que os atacasse no dia 13 de Adar. Imagine a chegada desses mensageiros a cada cidade, a cada comunidade judaica espalhada pelo vasto território. Onde antes havia chegado uma carta de morte trazendo luto e desespero, agora chegava uma carta de esperança, uma autorização para lutar pela própria vida. O livro de Ester descreve a reação. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Ester capítulo 8, versículos 16 e 17. Que transformação! O luto deu lugar à festa. O medo deu lugar à determinação. A passividade deu lugar à mobilização. Os panos de saco e a cinza foram substituídos por celebrações e banquetes. A mão de Deus havia operado uma virada espetacular, não apenas livrando-os da morte certa, mas dando-lhes a dignidade e o direito de se defenderem. Mas a alegria e o regozijo não significavam complacência. O dia 13 de Adar ainda estava por vir. Os inimigos dos judeus, aqueles que haviam se alegrado com o primeiro decreto e que talvez já estivessem a planear o ataque e o saque, ainda existiam. O novo decreto dava aos judeus a permissão para lutar, mas a luta em si ainda precisaria acontecer. Então, nos meses que se seguiram, entre a publicação do segundo decreto, no terceiro mês, Sivan, e o dia marcado para o confronto, no 12º mês, Adar, podemos imaginar um período de intensa preparação por parte das comunidades judaicas. Eles não estavam mais paralisados pelo medo, mas galvanizados pela esperança e pela autorização real. Visualize a organização que deve ter ocorrido. Homens se reunindo, talvez limpando armas antigas, discutindo estratégias de defesa para suas famílias e comunidades. Líderes locais emergindo, coordenando os esforços. A unidade forjada na adversidade e no clamor a Deus agora se transformava em ação coordenada. Eles não buscavam a guerra, mas estavam prontos para se defender se fossem atacados. Ao mesmo tempo, o cenário político no império também estava a mudar. A notícia da queda de Amã, da ascensão de Mardoqueu, o judeu, à posição de segundo homem mais poderoso e do novo decreto real favorável aos judeus teve um impacto profundo nos oficiais persas e na população em geral.
O texto bíblico nos diz que, em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ester capítulo 8, versículo 17. O medo mudou de lado. Aqueles que antes talvez desprezassem ou planeassem atacar os judeus, agora os temiam. Percebiam que este povo tinha o favor do rei e, talvez mais importante, que um poder maior estava a protegê-los. Alguns até mesmo se converteram, reconhecendo a mão de Deus naqueles eventos. Além disso, os próprios oficiais do rei, os sátrapas, os governadores e os administradores começaram a apoiar os judeus. Por quê? Porque o temor de Mardoqueu tinha caído sobre eles. Pois Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque Mardoqueu se ia tornando mais e mais poderoso. Ester capítulo 9, versículos 13 e 4. A influência de Mardoqueu garantia que a nova ordem real fosse respeitada e que os judeus tivessem o apoio das autoridades locais em sua defesa. Assim, o cenário para o dia 13 de Adar estava completamente alterado. Não seria mais um massacre unilateral. Seria um dia de confronto, mas onde os judeus tinham a lei, o apoio das autoridades e, acima de tudo, a confiança na proteção divina ao seu lado. A espera era tensa, mas agora era uma espera armada de esperança e coragem. Os meses passaram. A preparação continuou. A data se aproximava. O que aconteceria quando o sol nascesse no dia 13 do mês de Adar? Os inimigos ainda ousariam atacar? E como os judeus responderiam? Os meses de espera tensa, mas cheia de esperança e preparação, finalmente chegaram ao fim. O sol nasceu no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Este era o dia que Amã, em seu ódio cego, havia escolhido por sorteio, para ser o dia do extermínio dos judeus em todo o Império Persa. Era o dia em que o primeiro decreto, ainda válido, autorizava os inimigos dos judeus a atacá-los e saqueá-los. Mas graças à coragem de Ester, à sabedoria de Mardoqueu e à intervenção providencial de Deus, a situação era completamente diferente. O segundo decreto real garantia aos judeus o direito de se reunirem e se defenderem. O medo havia mudado de lado e as autoridades locais agora apoiavam os judeus por temor a Mardoqueu, que se tornara extremamente poderoso. O que aconteceu então naquele dia decisivo? O livro de Ester nos relata que, de fato, os inimigos dos judeus tentaram atacá-los. Aqueles que aborreciam os judeus e que talvez ainda cobiçassem seus bens, tentaram aproveitar a permissão do primeiro decreto, mas encontraram uma resistência feroz e organizada. No dia 13 do mês duodécimo, que é o mês de Adar, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, diz o texto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os aborreciam. Ester capítulo 9, versículo 1. A virada foi completa. Aqueles que planeavam dominar e destruir foram dominados e destruídos. Os judeus se reuniram em suas cidades em todas as províncias do rei Assuero para atacar os que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o temor deles tinha caído sobre todos os povos. Ester capítulo 9, versículo 2. A autorização real combinada com o medo que Mardoqueu inspirava e a unidade dos próprios judeus tornou sua defesa eficaz e avassaladora. Em Suzã, a capital, a batalha foi particularmente intensa. Os judeus lutaram bravamente e feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos que os aborreciam o que bem quiseram. Ester capítulo 9, versículo 5. Especificamente na cidadela de Suzã, os judeus mataram 500 homens que os atacaram. Entre eles estavam os 10 filhos de Amã, Parsandata, Dalfon, Áspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Ester capítulo 9, versículos 6 a 10. A linhagem do homem que quis exterminar os judeus foi cortada naquele dia. É importante notar um detalhe crucial que o texto faz questão de repetir. Embora o decreto permitisse que os judeus saqueassem os bens de seus inimigos, eles não o fizeram. Porém, no despojo não tocaram,
Esther capítulo 9, versículos 10, 15 e 16. Isso mostra que a luta deles não era por ganância ou vingança material, mas puramente pela sobrevivência, pela defesa de suas vidas e famílias contra aqueles que queriam destruí-los injustamente. Naquele mesmo dia, o número de mortos na cidadela de Suzã foi levado ao conhecimento do rei Assuero. O rei então chamou a rainha Ester e lhe disse: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Que desejas mais? E se fará. Esther capítulo 9, versículo 12. O rei estava impressionado com a eficácia da defesa judaica e ainda disposto a atender a Ester. Ester, percebendo que a ameaça talvez não tivesse sido completamente eliminada em Suzã, fez um pedido adicional. Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã segundo o decreto de hoje e que sejam pendurados na forca os 10 filhos de Amã. Esther capítulo 9, versículo 13. Ela pediu mais um dia para garantir a segurança na capital e que os corpos dos filhos de Amã fossem expostos publicamente na forca, como um aviso final contra qualquer um que ousasse desafiar a proteção real sobre os judeus. O rei concordou, ordenou que assim se fizesse. Os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados e foi concedido aos judeus de Suzã mais um dia, o dia 14 de Adar, para consolidarem sua vitória e eliminarem qualquer resistência remanescente. Enquanto isso, nas outras províncias do império, os judeus também se reuniram no dia 13 de Adar, defenderam-se e derrotaram seus inimigos, matando 75.000 daqueles que os atacaram. Esther capítulo 9, versículo 16. E assim como em Suzã, no despojo, porém, não tocaram. Após a vitória, no dia 14 de Adar, os judeus das províncias descansaram e fizeram daquele dia um dia de banquetes e de alegria, celebrando o grande livramento que Deus lhes dera. O dia que fora marcado para a destruição se tornou um dia de vitória e salvação. A justiça prevaleceu não pela anulação da lei, mas pelo cumprimento de uma nova lei que permitiu a defesa da vida. A coragem silenciosa de Ester havia desencadeado uma série de eventos que culminaram no triunfo de seu povo. O dia 13 de Adar, que deveria ter sido um dia de massacre e luto para os judeus, transformou-se em um dia de vitória e defesa bem-sucedida contra seus inimigos em todo o Império Persa. Em Suzã, a capital, a luta se estendeu por mais um dia, o dia 14, conforme o pedido de Ester e a permissão do rei. Naquele segundo dia de confronto na capital, os judeus mataram mais 300 homens que ousaram atacá-los, consolidando sua segurança. Esther capítulo 9, versículo 15. E novamente o texto enfatiza: porém no despojo não tocaram. Enquanto os judeus de Suzã ainda lutavam no dia 14, os judeus das outras províncias que haviam vencido seus inimigos no dia 13 já descansavam. Para eles, o dia 14 de Adar foi dia de banquetes e de alegria. Esther capítulo 9, versículo 17. Eles se reuniram para celebrar o grande livramento que Deus lhes concedera, a transformação da ameaça de morte em triunfo. Já os judeus de Suzã, após lutarem nos dias 13 e 14, descansaram no dia 15 de Adar. E fizeram deste dia o seu dia de banquetes e de alegria. Esther capítulo 9, versículo 18. Havia, portanto, 2 dias de celebração. O dia 14 para os judeus das províncias, na cidade sem muros, e o dia 15 para os judeus da capital murada, Suzã. Diante dessa vitória espetacular e desse livramento milagroso, Mardoqueu, agora em sua posição de grande autoridade, viu a importância de não deixar que esses eventos caíssem no esquecimento. Era preciso estabelecer uma memória perpétua, uma celebração anual que lembrasse às gerações futuras a mão poderosa de Deus agindo em favor de seu povo através da coragem de Ester e da fidelidade de muitos. Mardoqueu, então, escreveu cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, próximas ou distantes. Nessas cartas, ele ordenou que eles guardassem anualmente tanto o dia 14 quanto o dia 15 do mês de Adar. Esther, capítulo 9, versículos 20 e 21. Por quê?
porque esses foram os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Ester capítulo 9, versículo 22. A celebração deveria ser marcada por banquetes e alegria, e mandarem porções uns aos outros e dádivas aos pobres. Ester capítulo 9, versículo 22. Não era apenas uma festa particular, mas uma celebração comunitária, marcada pela partilha de alimentos, mandar porções uns aos outros e pela generosidade para com os necessitados, dádivas aos pobres. Era uma forma de expressar gratidão a Deus, cuidando também do próximo. Os judeus aceitaram essa ordem e começaram a celebrar essa festa anualmente, como Mardoqueu lhes escrevera. E como essa festa seria chamada? Mardoqueu escolheu um nome que lembraria ironicamente a origem da ameaça: Purim. Este nome vem da palavra pur, que significa sorte em persa. Amã havia lançado o pur para determinar o dia ideal para destruir os judeus. Ester capítulo 3, versículo 7 e capítulo 9, versículo 24. Mas a sorte que ele lançou para a destruição se tornou a data do livramento. Por isso, a festa foi chamada de Purim, por causa do pur. Ester capítulo 9, versículo 26. A celebração de Purim se tornou um estatuto perpétuo para os judeus e seus descendentes, e para todos que se unissem a eles. Uma festa para nunca esquecer como Hamã, o inimigo, havia tramado contra eles, como Deus havia frustrado seus planos e como eles haviam lutado e sido salvos. Para reforçar ainda mais a importância dessa celebração, a própria rainha Ester, juntamente com Mardoqueu, escreveu uma segunda carta com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim, Ester capítulo 9, versículo 29. A rainha, cuja coragem fora fundamental para o livramento, endossou pessoalmente a instituição da festa. As palavras dessa carta confirmaram os dias de Purim em seus tempos determinados, incluindo os jejuns e as lamentações que precederam o livramento, para que a história completa fosse lembrada. E assim, a festa de Purim nasceu. Uma celebração vibrante, cheia de alegria, banquetes, fantasias, em algumas tradições. Leitura do livro de Ester, a Megilá, partilha de presentes e cuidado com os pobres. Uma festa que até hoje lembra ao povo judeu e a todos nós sobre a providência divina, a coragem humana e a capacidade de Deus de transformar a mais profunda escuridão em luz radiante, o luto em festa. A história de Ester estava chegando ao seu clímax e conclusão, deixando um legado de fé e celebração que perdura através dos milênios. A instituição da festa de Purim marcou não apenas a celebração de um livramento passado, mas o estabelecimento de uma memória viva para todas as gerações futuras. A história de Ester, Mardoqueu e Amã seria contada e recontada, lembrando ao povo judeu da fidelidade de Deus e da importância da coragem e da unidade em tempos de crise. Mas o que aconteceu depois desses eventos dramáticos? Como ficou a situação de Mardoqueu e do povo judeu no Império Persa? O livro de Ester conclui com um breve, mas significativo epílogo que nos dá um vislumbre do legado deixado por Mardoqueu e da paz que se seguiu. Após a queda de Amã e a vitória dos judeus sobre seus inimigos, Mardoqueu, o judeu, consolidou sua posição como o segundo homem mais poderoso do reino, logo abaixo do rei Assuero. O capítulo 10 do livro de Ester começa mencionando que o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, uma nota que talvez sirva para contextualizar o poder e a vastidão do império. Mas o foco rapidamente se volta para Mardoqueu. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor do rei Assuero e ao relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Ester capítulo 10, versículo 2. A grandeza de Mardoqueu foi tal que seus feitos foram registrados nas crônicas oficiais do império, lado a lado com os do próprio rei. Ele não foi apenas uma figura importante para os judeus, mas um estadista reconhecido e respeitado em todo o reino persa. Sua ascensão, que começou com um ato de fidelidade ao denunciar uma conspiração e culminou com a salvação de seu povo, foi completa e duradoura.
E qual foi o impacto de Mardoqueu em sua posição de poder? O último versículo do livro resume seu legado de forma bela e concisa, pois Mardoqueu, o judeu, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e falando em favor da prosperidade de toda a sua nação. Ester capítulo 10, versículo 3. Analise essa descrição. Mardoqueu usou sua posição elevada não para benefício próprio, não para acumular riquezas ou oprimir outros, como Amã fizera. Pelo contrário, ele permaneceu fiel às suas raízes e ao seu povo. Ele foi grande para com os judeus, estimado por eles, porque trabalhou incansavelmente pelo bem do seu povo e pela prosperidade de toda a sua nação. Ele se tornou um protetor, um intercessor, um líder que usou sua influência para garantir a segurança, a paz e o bem-estar dos judeus espalhados pelo império. Sob sua administração, podemos imaginar um período de relativa tranquilidade e aceitação para o povo judeu, um contraste marcante com a ameaça de extermínio que haviam enfrentado. Ester, embora não seja mencionada neste último capítulo, certamente continuou a desempenhar seu papel como rainha, talvez apoiando Mardoqueu em seus esforços e usando sua própria influência para o bem. A coragem silenciosa que ela demonstrou no momento de crise certamente a tornou uma figura respeitada e amada. Assim, a história que começou com uma festa extravagante, uma rainha deposta e uma jovem órfã levada para o harém, termina com o povo de Deus salvo, seus líderes honrados e um legado de fé, coragem e providência divina estabelecido para sempre. A trama maligna de Amã foi completamente revertida e o que era para ser destruição se transformou em paz e prosperidade. É um testemunho poderoso de como Deus pode usar pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias para cumprir seus propósitos e proteger seu povo. Mesmo em um livro onde o nome de Deus não é mencionado explicitamente, sua mão soberana é evidente em cada reviravolta, em cada ato de coragem, em cada coincidência providencial. Agora, com a história completa em mente, vamos refletir um pouco sobre as lições que podemos levar conosco desta noite passada no Palácio Persa. E assim, nossa jornada pela antiga Suzã, pelos corredores do Palácio Persa e pelas ruas onde um povo enfrentou a sombra da morte, chega ao fim. A história de Ester, Mardoqueu e Amã, com suas intrigas, perigos e reviravoltas espetaculares, não é apenas um relato histórico fascinante. É um espelho onde podemos ver refletidas as lutas, os medos e as esperanças de nossas próprias vidas. O que levamos conosco desta noite? Que ecos do Palácio Persa ressoam em nosso coração enquanto buscamos o descanso? Primeiro, a coragem silenciosa. Ester não era uma guerreira com espada na mão. Sua força residia em sua sabedoria, sua prudência, sua disposição de agir no momento certo, mesmo com medo. Ela nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele, confiando em algo maior que nós mesmos. Quantas vezes em nossa vida somos chamados a ter essa coragem silenciosa, a defender o que é certo, a interceder por outros, a dar um passo de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Segundo, a mão invisível da providência. O nome de Deus não é mencionado no livro de Ester, mas sua presença é inegável. Uma noite de insônia do rei, um registro lido na hora certa, o favor inexplicável concedido a Ester, a ironia da forca de Amã. Tudo aponta para um Deus que age nos bastidores, orquestrando eventos de maneiras que não podemos prever, usando até mesmo as ações de pessoas imperfeitas e situações complexas para cumprir seus propósitos de salvação. Isso nos lembra que, mesmo quando não vemos Deus agindo abertamente, Ele está no controle. Mesmo quando o mal parece triunfar, seus planos não podem ser frustrados. Podemos confiar que Ele está tecendo sua história, mesmo através dos fios confusos de nossas vidas e do mundo ao nosso redor. Terceiro, a importância da identidade e da unidade. Ester teve que escolher entre esconder sua identidade para se proteger ou revelá-la para salvar seu povo. Mardoqueu se recusou a comprometer sua fé, mesmo diante da ameaça.
o povo judeu se uniu em jejum, oração e, finalmente, em defesa mútua. A história nos desafia a pensar sobre nossa própria identidade, quem somos em Deus, e sobre a importância de estarmos unidos à nossa comunidade de fé, apoiando uns aos outros nos momentos difíceis. Quarto, o perigo do orgulho e do ódio. Amã é o exemplo clássico de como o orgulho pode levar à cegueira, à crueldade e, finalmente, à autodestruição. Seu ódio por um homem se transformou em um plano genocida contra todo um povo. É um alerta sombrio sobre como esses sentimentos tóxicos podem nos consumir e causar danos terríveis se não forem controlados. A história nos convida a examinar nosso próprio coração em busca de raízes de orgulho, preconceito ou amargura. E, finalmente, a pergunta de Mardoqueu a Ester ecoa para nós. Quem sabe se para um tempo como este você foi colocado onde está? Cada um de nós tem uma esfera de influência, um lugar onde Deus nos colocou, seja na família, no trabalho, na comunidade. Temos oportunidades, desafios, momentos críticos. Será que estamos dispostos a usar nossa posição, nossos dons, nossa voz, para fazer a diferença, para defender a justiça, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, mesmo que isso envolva risco? Que a história de Ester inspire em nós essa coragem silenciosa, essa confiança na providência divina, esse compromisso com nossa identidade e comunidade, e essa disposição de agir para um tempo como este. Respire fundo mais uma vez. Deixe que a paz que vem da confiança em Deus preencha seu ser. Que as lições de Suzã iluminem suas próprias noites e fortaleçam seu coração para os desafios do dia a dia. Obrigado por compartilhar esta jornada conosco aqui no Noites Bíblicas. Que seu sono seja tranquilo, guardado pela certeza de que o Deus de Ester é o mesmo Deus que cuida de você. Durma bem. Até nosso próximo encontro. E agora, querido ouvinte, querida ouvinte, depois de caminharmos juntos pela história de Ester, sentindo a tensão, a coragem e a mão poderosa de Deus agindo no silêncio e nas reviravoltas, convido você a trazer essas lições para o seu próprio coração, para a sua própria noite. Assim como Deus cuidou de Ester e Mardoqueu, Ele cuida de você. Vamos então juntos, em espírito de oração, entregar esta noite e o nosso descanso nas mãos do Pai. Respire fundo mais uma vez. Solte o ar devagar e permita que seu coração se aquiete na presença dele. Senhor nosso Deus, Pai amado, chegamos ao final de mais um dia, ao final desta jornada pela Tua Palavra. Assim como estiveste presente nos corredores do Palácio de Suzã, sabemos que estás presente aqui, agora, neste quarto, neste lugar onde buscamos repouso. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade que não falha. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, mesmo quando as noites parecem longas e os desafios parecem grandes, Tu estás no controle. Vimos em Ester a Tua mão invisível guiando, protegendo, revertendo sentenças, transformando o mal em bem. E cremos que essa mesma mão poderosa está estendida sobre nós nesta noite. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha acalmar nossa mente. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação que tenta roubar a nossa paz. Assim como o rei Assuero teve uma noite de insônia que mudou a história, pedimos que, se houver algo que precise vir à nossa mente para ser resolvido ou entregue a Ti, que venha com clareza. Mas se for apenas a agitação do dia, que ela se dissipe agora, como névoa sob o sol da manhã. Colocamo-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas protetoras. Lembramo-nos do Salmo 91 que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queremos habitar no Teu esconderijo seguro, Pai. Queremos sentir a Tua sombra protetora sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal, de todo perigo visível ou invisível. Que nenhuma seta maligna, nenhuma palavra contrária, nenhuma influência negativa possa nos atingir enquanto descansamos em Ti. Cobre-nos com Teu sangue precioso, o sangue de Jesus,
que nos purifica e nos protege de todo o mal. Nesta noite, Pai, queremos descansar não apenas o corpo, mas a alma. Descansar na certeza do Teu amor, na segurança da Tua presença, na esperança da Tua salvação. Senhor Deus, enquanto nos preparamos para dormir, pedimos que a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Sabemos que o dia pode ter sido agitado, cheio de desafios, de notícias, de informações que sobrecarregam a nossa alma. Mas agora, Pai, queremos nos desconectar do barulho do mundo e nos conectar à Tua quietude. Pedimos que retires de nós todo pensamento ansioso, toda lembrança dolorosa, toda preocupação com o amanhã. O Senhor nos ensinou a não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, pois cada dia tem o seu próprio mal. Ajuda-nos a confiar que, assim como cuidaste de nós hoje, cuidarás também amanhã. Entrega-nos a capacidade de descansar verdadeiramente, confiando em Tua provisão e em Teu cuidado constante. Que nossa mente seja renovada enquanto dormimos, que os sonhos que tivermos sejam inspirados por Ti, sonhos de paz, de esperança, de direção. Repreende todo o pesadelo, toda a perturbação noturna que tente roubar nosso descanso. Que nosso subconsciente seja guardado pela Tua verdade e pelo Teu amor. Pedimos também pelo nosso corpo físico, Senhor. Este corpo que é templo do Teu Espírito Santo. Que cada célula, cada músculo, cada órgão possa relaxar e se recuperar durante esta noite. Se houver alguma dor, alguma enfermidade, pedimos o Teu toque curador. Que a Tua virtude flua através de nós, trazendo alívio, restauração e fortalecimento. Dá-nos um sono reparador, Pai. Um sono profundo e tranquilo que nos permita acordar amanhã renovados em nossas forças, prontos para servir-Te e viver o novo dia que o Senhor preparou para nós. Que o cansaço do corpo e da alma seja substituído pelo vigor que vem de Ti. Lembramo-nos das palavras do Salmo 127, versículo 2. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Cremos que somos Teus amados, Senhor, e pedimos que, enquanto dormimos, o Senhor trabalhe hoje em nós, nos cure, nos console, nos prepare para o futuro. Que o nosso sono seja um tempo de encontro contigo, mesmo que de forma inconsciente. Obrigado, Pai, pelo dom do descanso. Obrigado pela oportunidade de parar, respirar e confiar. Que possamos adormecer com o coração grato e a mente em paz, sabendo que estamos seguros em Teus braços de amor. Pai querido, antes de fecharmos os olhos para o sono, queremos também olhar para trás, para o dia que termina. Trazemos diante de Ti tudo o que vivemos, as alegrias, as conquistas, mas também as falhas, as frustrações, os momentos em que não agimos como deveríamos. Obrigado, Senhor, por cada bênção recebida hoje, pelas pequenas e grandes coisas, pelo alimento, pelo teto, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Obrigado pela Tua presença constante, mesmo quando não a percebemos. Ajuda-nos a cultivar um coração grato que reconhece Teus dons em cada detalhe. Mas também, Pai, reconhecemos que somos falhos. Pedimos perdão pelas vezes em que pecamos contra Ti e contra o nosso próximo. Perdão pelas palavras ditas com raiva ou impaciência, pelas omissões, pelos pensamentos que não Te agradaram, pelas atitudes egoístas. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica nosso coração e ajuda-nos a aprender com nossos erros, para não os repetirmos. E assim como pedimos o Teu perdão, queremos também liberar perdão àqueles que nos magoaram ou nos ofenderam neste dia. Sabemos que guardar ressentimento, mágoa ou desejo de vingança só nos faz mal, rouba nossa paz e impede nosso descanso. Ajuda-nos, Espírito Santo, a liberar essas pessoas em nosso coração. Entregamos a Ti toda a situação de injustiça, toda a dor causada, confiando que o Senhor é o justo juiz e que fará o que é certo. Não queremos levar para o nosso sono o peso da amargura. Queremos deitar com o coração leve, em paz contigo e com nossos irmãos. Dá-nos a graça de perdoar como fomos perdoados por Ti em Cristo Jesus.
que o amor cubra a multidão de pecados. Entregamos a Ti também, Senhor, todas as cargas e fardos que carregamos. As preocupações com o futuro, as responsabilidades pesadas, os problemas que parecem sem solução. O Senhor nos convidou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Nós vamos a Ti agora, Pai. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tens cuidado de nós. Toma nossos fardos, Senhor, e dá-nos o Teu jugo suave e o Teu fardo leve. Que possamos sentir o alívio de entregar tudo em Tuas mãos poderosas e amorosas. Que a confiança em Teu cuidado nos permita descansar sem o peso do mundo sobre nossos ombros. Obrigado porque podemos confiar em Ti, nosso Pai, nosso protetor, nosso Salvador. Senhor Deus, nosso Pai amoroso, enquanto entregamos a nós mesmos aos Teus cuidados nesta noite, queremos também colocar diante de Ti aqueles que amamos. Nossos corações se voltam para nossa família, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs na fé e todos aqueles que são preciosos para nós. Pedimos, Pai, que o Teu olhar de ternura repouse sobre cada um deles, onde quer que estejam neste momento. Se estão perto ou longe, se estão bem ou passando por dificuldades, que sintam a Tua presença consoladora e protetora. Guarda seus corpos, suas mentes e seus espíritos durante esta noite. Cobre com Teu manto de amor nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Fortalece os laços de afeto entre nós. Dá-nos sabedoria para amá-los como o Senhor nos ama, com paciência, com bondade, com perdão. Protege nossos lares de toda discórdia, de toda influência maligna, de todo perigo. Que nossas casas sejam lugares de paz, de refúgio, de crescimento na Tua graça. Oramos também por nossos amigos, Senhor, aqueles que caminham conosco, que nos apoiam, que nos alegram. Abençoa suas vidas, suas famílias, seus sonhos, que eles também possam encontrar descanso seguro em Ti nesta noite. Se algum deles está passando por uma luta, por uma dor, por uma incerteza, pedimos que o Teu Espírito Santo o visite com consolo, força e direção. Lembramo-nos também daqueles que estão doentes, Pai, seja no corpo ou na alma. Estende Tua mão curadora sobre eles. Alivia suas dores, acalma seus medos, renova suas esperanças. Usa os médicos, os remédios, os tratamentos, mas, acima de tudo, opera com Teu poder sobrenatural, se for da Tua vontade. Que sintam o Teu toque de amor e restauração. Intercedemos por aqueles que estão sozinhos, Senhor, aqueles que não têm uma família por perto, que se sentem desamparados ou esquecidos. Que eles sintam o Teu abraço de Pai nesta noite. Mostra-lhes que nunca estão sozinhos, pois o Senhor é o amigo fiel que nunca falha. Levanta pessoas em suas vidas que possam ser instrumentos do Teu amor e cuidado. Colocamos diante de Ti também nossos irmãos na fé, a Tua igreja espalhada pelo mundo. Fortalece os pastores, os líderes, os missionários. Protege aqueles que são perseguidos por causa do Teu nome. Une Teu povo em amor e propósito. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo a Tua glória. Guarda a todos nós, Senhor, enquanto dormimos. Que Teus anjos nos protejam e que possamos despertar amanhã com o coração cheio de gratidão por Teu cuidado constante por nós e por todos aqueles que amamos. Deus soberano, enquanto a noite avança e o silêncio se aprofunda, nossos pensamentos naturalmente se voltam para o futuro, para o dia que ainda não raiou. O amanhã é um mistério para nós, Senhor. Não sabemos o que ele trará, quais serão os desafios, quais serão as alegrias. Mas Tu sabes. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo. Por isso, Pai, queremos entregar o nosso amanhã em Tuas mãos. Colocamos diante de Ti nossos planos, nossos sonhos, nossas expectativas, mas, acima de tudo, submetemos a nossa vontade à Tua. Que não seja feito o que nós queremos, mas o que Tu queres, pois sabemos que os Teus planos são sempre melhores, mais altos, mais perfeitos que os nossos.
Se o amanhã trouxer desafios, pedimos força para enfrentá-los. Se trouxer tristezas, pedimos consolo. Se trouxer decisões difíceis, pedimos sabedoria. Se trouxer oportunidades, pedimos discernimento para aproveitá-las segundo o teu propósito. Que em todas as circunstâncias possamos sentir a tua mão a nos guiar e sustentar. Ajuda-nos a não temer o desconhecido, Senhor. O medo do futuro pode ser paralisante, pode roubar a alegria do presente e a paz do nosso descanso. Mas a tua palavra nos diz inúmeras vezes: não temas. Queremos crer nessa ordem, Pai. Queremos substituir o medo pela fé, a ansiedade pela confiança. Lembramo-nos de como Esther enfrentou um futuro incerto, um encontro mortal com o rei, mas ela o fez confiando na tua providência. Ajuda-nos a ter essa mesma confiança. Que possamos caminhar em direção ao futuro sabendo que o Senhor vai à nossa frente, preparando o caminho, abrindo portas, removendo obstáculos. Pedimos que o teu Espírito Santo nos encha de esperança, não uma esperança vaga, mas a esperança viva que temos em Cristo Jesus. A esperança da tua presença constante, da tua graça abundante, da tua vitória final sobre todo o mal e um dia da vida eterna contigo. Que possamos adormecer nesta noite com a serenidade daqueles que sabem em quem têm crido. Que a incerteza do amanhã não perturbe nosso sono, pois nossa segurança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável do nosso Deus. Prepara-nos, Senhor, enquanto dormimos, para o dia que virá. Renova nossas mentes, nossos corações, nossas forças. Que possamos despertar prontos para viver o novo dia com fé, com coragem, com amor e com a alegria que vem de saber que pertencemos a Ti e que o nosso futuro está seguro em Tuas mãos. E agora, Pai Celestial, enquanto nosso corpo repousa e nossa mente se aquieta, já antecipamos o novo dia que o Senhor nos concederá. Pedimos que mesmo antes de abrirmos os olhos para a luz da manhã, a Tua bênção já esteja sobre nós, preparando-nos para viver plenamente as horas que virão. Que o nosso despertar seja suave, Senhor, que não seja com sobressalto ou ansiedade, mas com a doce sensação da Tua presença e com um coração grato pela dádiva de mais um dia de vida. Que os primeiros pensamentos que tenhamos sejam de louvor a Ti, reconhecendo Tua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos encha de vigor e disposição, que a preguiça não nos domine, mas que tenhamos ânimo para levantar, para cuidar de nós mesmos e para iniciar as tarefas do dia com alegria e diligência. Dá-nos clareza mental para organizar nossas atividades e sabedoria para tomar as decisões que surgirem. Que a Tua luz brilhe sobre nós desde o primeiro momento. Que possamos ser revestidos da Tua armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, para estarmos protegidos e prontos para enfrentar qualquer batalha espiritual que o dia possa trazer. Abençoa, Senhor, os primeiros momentos do nosso dia, o café da manhã, o tempo com a família, antes de cada um seguir seu caminho. Que haja paz, harmonia e palavras de encorajamento em nossos lares. Que possamos começar o dia conectados contigo e uns com os outros em amor. Pedimos que o Senhor ordene nossos passos desde cedo, guia-nos em teus caminhos de retidão, livra-nos de cair em tentação e protege-nos de todo o mal. Que possamos ser sensíveis à tua voz, prontos para obedecer à tua direção em cada situação. Que o despertar de amanhã seja um testemunho da tua fidelidade, Pai. Um lembrete de que noite após noite tu nos guardas e manhã após manhã tu nos renovas. Que possamos acordar com a certeza de que somos teus filhos amados e que um dia cheio de propósito e da tua graça nos espera. Deus protetor, ao anteciparmos um novo dia, pedimos que a tua proteção nos acompanhe em cada passo que dermos fora de nossos lares. Assim como guardaste Ester nos perigosos corredores do palácio e Mardoqueu nos portões da cidade, guarda-nos também em nossos caminhos. Se tivermos que sair para o trabalho, para a escola, para resolver assuntos ou para qualquer outro destino, pedimos que o Senhor vá à nossa frente, preparando o caminho. Livra-nos de acidentes, de assaltos,
de encontros perigosos, de qualquer mal que possa cruzar nossa jornada. Que os teus anjos nos cerquem, formando um escudo de proteção ao nosso redor. Guarda nossos veículos, Senhor, se formos dirigir. Dá-nos atenção, prudência e livra-nos de qualquer imprevisto. Guarda também aqueles que usarão transporte público, que a jornada seja segura e tranquila. Protege nossos filhos no caminho para a escola e no retorno para casa. Pedimos também proteção nos encontros que teremos ao longo do dia, que possamos encontrar favor aos olhos das pessoas com quem interagirmos. Livra-nos de pessoas mal intencionadas, de fofocas, de intrigas, de falsidade. Que nossas conversas sejam edificantes e que possamos ser instrumentos da tua paz onde quer que estejamos. Dá-nos discernimento, Pai, para reconhecer as situações de perigo e sabedoria para nos afastarmos delas. Que o teu Espírito Santo nos alerte e nos guie para longe das armadilhas do inimigo. Protege nossa mente de pensamentos negativos, de influências que nos afastem de ti. Protege nosso coração de sentimentos como inveja, raiva ou medo. Que possamos manter nossos olhos fixos em ti, a fonte da nossa segurança. Assim como o Senhor deu livramento aos judeus no dia 13 de Adar, livra-nos também das batalhas diárias que enfrentamos. Que possamos sair e voltar em segurança, sob a tua poderosa mão. Confiamos em ti, nosso escudo e fortaleza, nosso protetor fiel. Pai amado, abençoa também o nosso trabalho e as nossas ocupações no dia que virá. Seja um trabalho remunerado, o cuidado da casa, os estudos, o serviço voluntário, tudo aquilo que fizermos com nossas mãos e mentes, que seja para a tua glória. Dá-nos habilidade, Senhor, inteligência e criatividade para realizar nossas tarefas da melhor forma possível. Que sejamos bons administradores do tempo e dos recursos que o Senhor nos confia. Que nosso trabalho seja produtivo e traga bons frutos, não apenas para nosso sustento, mas também para abençoar outros. Livra-nos da preguiça, da procrastinação, da murmuração no ambiente de trabalho. Ajuda-nos a ter um espírito disposto, colaborativo e honesto em tudo o que fizermos. Que sejamos conhecidos por nossa integridade e nosso bom testemunho. Abençoa nossos relacionamentos profissionais, Senhor, com chefes, colegas, clientes, fornecedores, que haja respeito mútuo, compreensão e harmonia. Livra-nos de conflitos desnecessários, de inveja, de competição prejudicial, que possamos ser pacificadores e promotores de um ambiente saudável. Se estivermos enfrentando dificuldades no trabalho, desemprego, insatisfação, pressão excessiva, injustiças, pedimos a tua intervenção, Pai. Abre portas de oportunidade, dá-nos sabedoria para lidar com as situações difíceis, concede-nos favor e graça. Assim como Mardoqueu foi exaltado de uma posição humilde para a mais alta honra, cremos que o Senhor pode mudar nossa sorte e nos colocar em lugares de bênção. Que o nosso trabalho não seja apenas uma fonte de sustento, mas também um meio de servir a Ti e ao próximo. Que possamos usar nossos dons e talentos para fazer a diferença no mundo, para sermos sal e luz onde quer que estejamos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de trabalhar, de servir, de contribuir. Consagramos a Ti nossas mãos, nossa mente e nosso coração para o dia de amanhã. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Sabemos, Pai amado, que nem todos os dias são fáceis. Haverá momentos de luta, de provação, de cansaço, momentos em que nossa fé será testada. Assim como Esther enfrentou o medo da morte e a pressão de uma corte hostil, nós também enfrentamos nossos próprios Hamãs, nossas próprias batalhas internas e externas. Por isso pedimos: fortalece-nos, Senhor. Quando nos sentirmos fracos, sê a nossa força. Quando estivermos desanimados, renova a nossa esperança. Quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos do teu poder e da tua fidelidade. Que possamos enfrentar cada desafio não com nossas próprias forças, mas revestidos do teu poder. Dá-nos perseverança, Pai. Ajuda-nos a não desistir diante dos obstáculos, a não recuar diante da oposição. Que possamos ter a resiliência de Mardoqueu, que não se curvou diante do mal, e a coragem de Esther, que arriscou tudo pelo que era certo. Que nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias,
mas que permaneça firme, ancorada em Ti, a rocha eterna. Ajuda-nos a ver as lutas não como derrotas, mas como oportunidades de crescimento, de aprendizado, de testemunho do Teu poder agindo em nossa fraqueza. Que possamos glorificar Teu nome não apenas nas vitórias fáceis, mas também na maneira como enfrentamos as dificuldades, com dignidade, com fé e com a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo. Livra-nos do espírito de murmuração e reclamação. Ajuda-nos a encontrar motivos de gratidão, mesmo em meio às provações. Que possamos aprender o contentamento em toda e qualquer situação, sabendo que a Tua graça nos basta. Que o exemplo de Esther nos inspire a buscar a Tua face em oração e jejum quando as batalhas parecerem grandes demais. Que possamos depender totalmente de Ti, sabendo que o livramento e a vitória vêm do Senhor. Obrigado, Pai, porque não estamos sozinhos em nossas lutas. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segura nossa mão, guia nossos passos e conduz-nos em triunfo através de Cristo Jesus. E assim, nosso Deus e Pai, concluímos esta oração, este momento de entrega e confiança em Ti. Cobrimos nossa noite, nosso descanso, nossos amados, nosso futuro, nosso despertar, nossos caminhos, nosso trabalho e nossas lutas com a Tua graça e a Tua proteção. Agora, Senhor, pedimos que cele esta oração em nossos corações. Que a paz que buscamos não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma realidade profunda que nos acompanhe durante toda a noite e transborde para o novo dia. Que possamos adormecer agora, verdadeiramente, na paz do Senhor. Aquela paz que o mundo não pode dar. A paz de saber que somos amados incondicionalmente, perdoados completamente e guardados poderosamente por Ti. Que o Espírito Santo, nosso Consolador, envolva cada ouvinte com seu abraço de ternura. Que ele sussurre palavras de conforto e esperança aos corações aflitos. Que ele traga sonhos celestiais e um descanso que refrigera a alma. Obrigado, Pai, por este tempo juntos na Tua presença. Obrigado pela história de Esther, que nos lembra da Tua soberania e do Teu amor fiel. Obrigado pela oportunidade de orar e confiar. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você agora e permaneça para sempre. Que Ele te guarde, te ilumine, te sustente e te conceda uma noite de descanso profundo e um despertar cheio de sua graça. Durma bem, querido ouvinte, querido ouvinte. Descanse na paz do Senhor. E lembre-se, aquele que te guarda não dorme. Ele está velando por você. Até nosso próximo encontro aqui, no Noites Bíblicas.